Fala aí, guys, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai entender um pouco mais a fundo o que é o BTC, tá? E o porquê de você comprar em boas regiões, né? Então, assim, muita gente pode falar, day trade não funciona, day trade é scam, não sei o que. Mas quando você fala de swing, né? O que é swing trade, né? Ou hedge, né? Melhor dizendo, é algo que você vai fazer para proteger teu capital ou alocar riqueza de uma determinada forma, tá bom? Então, quando a gente fala de asset, né, então ativos, né, ativos de valor, né, a gente vai ter o Bitcoin como essa forma, tá bom? E muita gente confunde o que de fato é o BTC. E eu tava vendo que algumas perguntas, né, do pessoal sobre o que caramba é o BTC. Então, vamos lá. Quando a gente fala do BTC, a gente está falando de uma unidade de valor, né? Um ativo de valor, um hedge, como as pessoas gostam de chamar. As pessoas falam, pode ser uma moeda. Não. É um hedge, né? Um ativo que te protege contra, digamos, a inflação, tá? Então, a gente vai partir lá pro Paint, né? O Paint. E o que eu fiz aqui? Isso aqui Isso aqui é a moeda fiduciária, tá? A gente tem a moeda fiduciária e ela é imprimida sempre, tá? Mas a gente pega, por exemplo, se eu não tô enganado, vocês me corrijam aí nos comentários se eu estiver enganado, depois do marco alemão, né, que teve aquela inflação lá fodida, surgiu outra moeda e ela ficou de 1 para 1, né? Ela ficou de 1 para 1 no PEG, por exemplo, de um alimento. Mas como que foi criado isso? Foi criado através das unidades de medidas lá que eles tinha lá todos os alimentos. A moeda ela já estava totalmente fodida, eles criaram outra e ficou essa aqui, né? Só ver um negócio aqui. Corrigir se não tiver enganado pra não falar merda, né? Marca alemão, tal, foi a moeda oficial. Virou pó. Qual era a moeda da Alemanha antes do euro? Antes do euro a moeda foi o marco alemão que foi criada. O marco alemão, exatamente, para substituir a moeda. Era muito desvalorizada depois da segunda. Pô, então, foi desvalorizada, tá? Mas, tipo, você esquece que é o marco alemão fudido. O que acontece? Depois que caiu o marco alemão, eles criaram outra moeda fiduciária, outra moeda fiat, que ficou de PEG de 1 para 1. Como que isso ocasionou? Cara, primeira coisa. Ficou porque ela foi criada recentemente. Mas o problema do marco alemão ter desvalorizado, ter se fudido, foi porque teve muito print money, tá? Muito print money. Não tinha valores dos comandantes que estavam segurando a moeda. Então a gente tem um grupo de políticos que pode imprimir à vontade. Se eu te colocar uma impressora na tua mão, tu vai sempre querer imprimir dinheiro. Sempre. Porque tu não vai ter valor, tu vai querer comprar tal coisa, tu fica nessa emoção. Então, sempre tem que imprimir dinheiro. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Argentina, tá? Então, a gente não tem custódia desse dinheiro, ou seja, eles poderiam pegar o dinheiro a qualquer momento dos bancos. Não é privado, tá? Não é rápido, é um lixo, tá? Completo lixo, e não tem desenvolvimento de um poder ali público real. Ou então o público trabalha e fica à mercê daquela moeda, fiat. É o que acontece hoje em dia, por exemplo, com a Argentina. A Argentina, o pessoal tá começando a usar outras unidades de medida lá pra colocar os seus itens, porque o peso argentino fica sempre desvalorizando. E não é uma culpa da população, tá? É uma culpa dos próprios governantes. Então a gente olha que tem um traço que se chama histórico nisso, né? Então, por exemplo, tá? A gente vai tampar isso aqui. A gente cria a moeda fiduciária, ela começa a valer, depois ela vai desvalorizando, porque entra nisso tudo, essas cadeias de valores, né? Não tem como fugir disso. Então a gente entra honestidade, a gente entra integridade, a gente entra print money, a gente entra private money, né? A gente entra desenvolvimento do dinheiro, a gente entra um monte de coisa, a custódia, a gente entra lastro, né? Que não tem lastro de porra nenhuma, os caras imprimem quanto eles quiserem. Então, o que acontece com a moeda fiduciária? Isso aqui, né? Deixando bem claro. Então, a gente começa com um PEG de 1 para 1, né? Eu tô usando, no caso, uma maçã. Mas a maçã, cara, o que acontece com a maçã? A maçã, né? Ela sempre vai... Mano, como ela é uma ordem natural, ela vai ser aqui constante. Às vezes ela cai, né? Mas ela não cai tanto. Às vezes ela equaliza, depois ela sobe de preço, dependendo do fator econômico, não é isso?
O Fiat Money, cara, a tendência dele... tem países que demoram mais um pouco, né? Mas a tendência do Fiat Money, levando em conta todos os fundamentos que eu falei 3 vezes, a tendência vai ser essa, brother. Então, o que acontece, por exemplo, na Argentina? Se o cara tivesse guardado maçãs, né, e conservado, se é que isso é possível, né, que ela vai ficar apodrecida, ele conseguiria mais, né? Ou seja, a maçã, ela ficou num peg ainda melhor do que se segurar o shit lixo, o peso da Argentina. Então o que acontece? A gente vai ter 5 dessas moedas fiduciárias para uma maçã, levando em tempo o fator histórico. Quando entra em BTC, eu fiz um desenho mó lixo aqui. O BTC, a gente leva em conta... Beleza, vamos lá. O BTC tem integridade, né? Tem alguém que vai... Ele é íntegro, sim, ele é transparente, né? Então beleza, a gente faz um tracinho aqui. Ele é honesto? Sim, já foi falado como é o open source, tá? É um código aberto. E é uma moeda que está sempre em desenvolvimento pela comunidade. Ele é print infinito? Nope. Ele é privado? Tem como você fazer carteiras privadas? Sim. Ele, pela força do público, ele pode ficar mais forte? Claramente, porque todo mundo pode minerar, todo mundo pode fazer autocustódia, tem autocustódia também, então a gente mais um ponto. Então, o fator tempo do BTC, ele é gigantesco, porque a gente tem uma unidade de valor que tem todos esses atributos, tá? Que nenhuma shitcoin tem esses atributos, tá bom? A gente não vai ter ser humano controlando ele, a gente pode ter sim, uma pessoa ou outra minerando mais que a outra, mas controlando não. Então a gente tem isso aqui. Então, no caso, o BTC venceria esse. E no tempo, né, pra gente levar em conta esse fator aqui do Fiat, né, por exemplo, do dólar, do peso, ele vai desvalorizar, enquanto o BTC ele vai fazer outra curva, tá? A curva do BTC é essa. Que foi o caso, eu vou dar o melhor exemplo aqui pra vocês, ó. Esse aqui, ó. Acho que tem aqui na Coinbase, eu não sei se tem na Coinbase. É melhor o gráfico, aqui tá falando a quantidade, mas eu quero o gráfico. Deixa eu ver aqui se mostra o gráfico. É 5 milhões de pesos pra comprar um BTC, né? É a curva, né? Cadê? Isso aqui é o quê? Esse gráfico tá meio merda, né? Deixa eu tentar achar o gráfico aqui, porra. Short. Não sei se mostra. Trading Comics. Eu não sei se mostra. Aqui, ó. Esse aqui mostra. Olha lá. Esse é o diário. Eu quero um mês. Olha lá. Olha lá, tá vendo? 1.000 milhão. O que aconteceu? A curva? Exatamente a curva que eu falei, ó. Cadê a curva que eu falei lá? Aqui, ó. A BTC vai subindo enquanto o peso, por justamente entrar nessa cadeia de valores aqui total, tá ligado? Vai indo pro caralho. E a maçã, né, então, a maçã, como eu falei, ela pode até se manter constante, mas ela vai ter suas quedas, e se caso a gente desenvolver mais coisas que produzam mais maçãs, então, sabe, ela vai dando afundada. Mas em um país, por exemplo, que não tem muita maçã, que o solo é meio coisa, ela pode sim ter uma sua valorização, mas ela depende muito da localidade. Mesmo assim, o Bitcoin acompanharia e até superaria ela, tá bom? Então, isso aqui é pra você entender da potência do que é o BTC e porque você tem que ter estudando. É claro que isso aqui é um negócio mais raso, mas a explicação, né, faz você entender bem. Então é muito bom você estudar, por exemplo, a história do marco alemão, a história do euro, do porquê foi criado, tal. Você entender por que os fundamentos não mudaram, né? Por que os fundamentos não mudaram? Por que ainda o euro tá perdendo pro BTC? Por que isso acontece? Por que o peso perdeu tanto pro BTC, né? Isso é porque é um fator econômico, ele pode voltar, ou é um fator histórico, é um fator de fundamento que não tem como mudar nos governantes e leva isso tudo, tá bom? É isso, até o próximo vídeo e adeus.